Então vamos receber a serva do Senhor que vai estar trazendo a palavra nesta noite para nossas vidas. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra, Mateus 3. Vamos ler a palavra de Deus. O título da pregação de hoje é: Não sou digno nem de desatar as sandálias de Jesus. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimentos, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apagará. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em que me agrado, ou me comprazo, né? Como diz a palavra. Pai querido, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Pai. Queremos ouvir a Tua voz nesta noite, como Tu falastes ao meu coração à tarde, Pai. Esteja, Senhor, nos abençoando, nos capacitando a entender a Tua palavra, Pai. O que Tu tens preparado para nós nesta noite, Pai querido. E eu Te louvo e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. O texto base nosso é o versículo 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Nesse versículo 11, nós vemos que o trabalhar, de Deus. Então nós vamos ver um pouquinho do panorama que aconteceu neste texto. Em Mateus 3, João Batista,
ele começa o seu ministério pregando e ele batiza a Jesus. O que João Batista prega na sua mensagem? Ele prega o arrependimento dos pecados. Os 2 hinos primeiros que a Bruna cantou hoje, falou sobre pecado, sobre arrependimento. E eu falei para o pastor, olha, nós estamos no mesmo tom, graças a Deus, porque Deus fala, aos nossos corações. Então, irmãos, no 3:2, ele diz que é necessário o arrependimento para nós entrarmos no reino dos céus. Se nós não nos arrependermos, nós não entraremos no reino dos céus. Olha lá, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E isso é verdade, Todas as vezes em que eu ministro a palavra, eu sempre falo, olha, Jesus está às portas, Jesus está voltando, sabe? Ele está já preparando os seus anjos para tocar as trombetas. E muitas das vezes a gente não está se dando conta de que Jesus está voltando. No verso 3 ele diz, abre para nós Isaías 43, por favor. Olha lá, uma voz clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. 700 anos atrás foi declarado isso. Foi predito por Isaías que o Filho de Deus viria. Para quem ele prega? Para o povo de Israel, irmãos. João Batista, ele pregou ao povo. Muitos aceitavam a sua mensagem e se arrependiam dos seus pecados e eram batizados. Veja lá, no verso 5 e 6 diz assim, olha lá. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia. É Mateus, voltamos para Mateus, Lucas. 3:5. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava e confessavam os seus pecados e eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham, disse-lhes, eu li o 5 e o 6, Eu li o 6 e o 7. Mas diz assim, aos líderes da época em que ele estava pregando, ele tinha uma palavra dura com o povo. Se é hoje, você leva uma palavra dura, a pessoa já acha ruim, já fala que vai mudar de igreja, já fala que não gosta do que está sendo pregado. Mas não é assim. Às vezes, irmãos, a gente tem que ser exortado, porque a palavra do Senhor, ela nos exorta. E nós temos que crer que é Deus falando quando a palavra está aberta. E eu creio nessas palavras do Senhor. No verso 7 ao 10, tinham 2 grupos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles eram membros de um destacado partido religioso, ou seja, de uma linha religiosa. Eles proclamavam guardiões da lei mosaica, da lei de Moisés. Então eles eram radicais. Com eles não tinha sim, não. Era assim e acabou. Eles eram radicais naquele tempo. Os saduceus, outro partido de racionalistas religiosos que negavam a existência da ira futura. Eles eram politicamente poderosos. Vocês veem hoje no nosso país
políticos poderosos que querem tomar a decisão de todas as coisas, das nossas vidas, do nosso caminho. Então vocês veem que não é muito diferente daquela época. Passa o tempo e as coisas ficam do mesmo jeito. Vejam só, irmãos. Aí ele diz aqui, ó, raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Vocês estão fugindo do quê? Mas a ira do Senhor está por vir. E vocês não vão passar impunes por isso. Assim diz a palavra. Vejam a exortação que eles tinham. Pura aparência. Era só viver de aparência deles. Eles não viviam uma vida constante em Deus. Eles viviam em aparência. No verso 9, eles tinham como pai da nação a Abraão. E isto não garantia a eles que eles estavam livres do juízo de Deus. Eles falavam, nós somos de Abraão. Nós pertencemos à lei de Abraão, mas nada disso iria tirar o juízo que eles iam ter ali na frente. É sério demais. Quando eu estava lendo esse texto aqui, a gente teme e treme diante do Senhor, porque é uma palavra realmente de exortação para as nossas vidas. Olha lá, no verso 10, toda árvore que não dá bom fruto será lançado no fogo. Com esta figura do machado, a raiz das árvores, João mostra que o tempo desses religiosos estava se esgotando. O lenhador estava para aparecer. Irmãos, nós precisamos entender que às vezes uma palavra dura, como a de João Batista, ela vem nos exortar. Ela vem nos ensinar que a gente não pode perder tempo com coisas que não levam ao reino de Deus. Às vezes a gente toma para nós alguns assuntos, algumas atividades que não nos levam ao crescimento da palavra de Deus, ao conhecimento de Deus, ao que Ele tem preparado para a nossa vida. Porque Ele tem preparado, queridos, para nós grandes coisas. Mas às vezes nós não deixamos Deus agir na nossa vida. Nós queremos nos manter na mesmice. Nós queremos ficar, talvez, dentro da nossa casa, sem querer ouvir a palavra de Deus, sem ouvir o que Deus está falando. E quando nós abrimos esta palavra, é Deus falando. É Deus nos ensinando. Estamos muito acostumados no tempo de hoje a orar. Senhor, eu quero vitória. Senhor, eu quero prosperidade. Senhor, eu quero renovação. Senhor, eu quero. Mas o bem maior é que nós tenhamos consciência que para recebermos a graça da salvação, precisamos ser arrependidos dos nossos pecados e darmos frutos desse arrependimento. Nós temos que dar frutos, irmãos. Sabe, quantas pessoas aí fora estão precisando de Jesus, Claudete? Precisando de uma palavrinha só assim: Jesus, eu te amo. E Jesus te ama também. Às vezes ela precisa só de um ombro amigo para chorar. Às vezes ela precisa só de alguém que esteja ali do seu lado para ouvir. Sabe, você fica só ouvindo.
Aí o Senhor vai te dar a palavra para você falar com ela. Às vezes ela precisa que você segure na mão dela e fale: olha, eu estou aqui para o que der e vier, eu estou com você. Sabe, Jesus está mandando eu falar isso para você nessa noite. Sabe, não se esconda. Não se enfie dentro da tua casa, tranque teus portões, não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Teu vizinho da direita, teu vizinho da esquerda, teu vizinho de trás, da frente, pode estar precisando você falar de Jesus para ele. E você está se encolhendo, porque você é tímido, porque você é tímida. Mas Jesus nessa noite está exortando a nossa vida, queridos. Olha só, no verso 11, ele está falando aqui sobre a vinda do Messias. E está dizendo que vem alguém após ele que é mais poderoso que ele. O batismo dele é o batismo do arrependimento. Mas o que vem após ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aleluias! Terça-feira nós estávamos orando aqui, os 5 cavaleiros, né? Do Apocalipse, mas estava só em 5 aqui. E nós começamos a orar, dobramos o nosso joelho e ficamos 40 minutos orando. Orando, chorando, orando aos pés do Senhor. Até a Duda estava aqui com a gente. E eu achei a maior graça a Duda aqui, à noite, orando. Ela dava volta, ela punha a mão nos instrumentos, ela punha a mão no púlpito, ela punha a mão em todos os lugares e orava, irmãos. Uma menina de quantos anos? 9? 9 anos. 10? 10 anos. Olha só, e muitas das vezes nós que somos mais velhos não oramos. Não conseguimos orar 40 minutos de joelhos. Às vezes nem 10, né? Nós ainda oramos 40, cantamos, falamos em línguas. Deus nos abençoou aqui. Olha só, o que nós devemos buscar. O batismo, o verso 12 agora. Parece claro que o batismo do Espírito Santo refere-se a Cristo salvando os crentes, que é o trigo. E o fogo descreve o juízo que virá sobre os maus e os ímpios. Queimará a palha que nunca se apagará. Olha só. Nós, com o arrependimento do Senhor, o nosso aceitar a Jesus como Salvador, sermos batizados pelo Espírito Santo, com fogo também, nós estamos dentro da palavra do Senhor, mas tem alguns que estão fora, que a palha, que vai ficar se queimando e nunca vai apagar, irmãos. Isso é duro, é dureza para a nossa vida. A gente vê alguém da nossa família que ainda não está salvo. Eu choro. Toda vez que eu falo, eu choro. E eu sei que Deus tem misericórdia. E Deus, Ele está salvando. E Ele vai salvar muito mais. Porque nós temos que crer nas promessas. Eu sempre falo assim, se eu sou salva, a minha família é salva. Então nós temos que interceder, orar, buscar. E ficarmos aos pés do Senhor mesmo. Pai, eu estou aqui, eu estou orando pela minha família, salva, Senhor. E Deus, irmãos, Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. No capítulo 13, o próprio Jesus, saindo da Galileia, foi ter ao Jordão
para João Batista o batizar. Nós temos que ser humildes de coração, humildes de caráter, senão não entraremos no reino de Deus, dos céus. Jesus foi até João Batista, com toda a glória que ele tinha. Ele se humilhou, chegou em João Batista e falou: me batize. João Batista não queria, não. Você é maior que eu, por que eu tenho que te batizar? Mas era para cumprir a justiça de Deus. Malaquias 4:1 diz assim, ó: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, do modo que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Olha aqui, versículo. Olha o que Deus está falando aqui. Não vai sobrar nada, irmãos. Por isso nós temos que estar diante do Senhor em todo o tempo. Sabe? Vamos nos achegar a Ele a cada dia. Sabe? 1 minuto que seja, 10 minutos que seja. Mas se achegue aos pés do Senhor. Ore pela tua família. Ore por todos, irmãos, que estão precisando do Senhor. João reconheceu que Jesus era aquele que ele dizia que era o Todo-Poderoso que vinha após ele, sem nunca tê-lo visto. Olha lá o verso 15. Ainda que fosse verdade que as posições de João e Jesus deveriam ser exatamente opostas naquele momento, por enquanto, para que se cumprisse o reino de Deus. É claro, irmãos, que Jesus não estava se arrependendo de nenhum pecado, mas como alguém que substituiria os pecados, os pecadores ou a humanidade pecadora. Ele cumpriu o batismo, o Cordeiro Santo de Deus. Por mim e por 3,15. Mateus 3,15 agora. Já estou no 16. No 16 diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. A descida do Espírito Santo na forma de uma pomba foi o sinal predito por João que Jesus era o Messias. Olha só que bênção, né? No verso 17, ele diz assim: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado, ou em quem tenho prazer. O Senhor, ele tinha prazer no filho dele, Jesus, o filho amado. Vamos voltar um pouquinho agora no verso 11. João Batista estava dizendo aqui que tinha alguém mais capacitado do que ele, poderoso, mais ungido, melhor que ele. E Jesus vem para ele dizendo: João, me batiza. E João responde: quem sou eu, Senhor? Quem você pensa que eu sou para te batizar? Você é o mais poderoso do que eu. Você é o Messias. Trazendo para o tempo de hoje, né? Você é o cara. Como que eu vou fazer isso? Se você é mais do que eu. Você é o meu Senhor. Como? Eu recebi hoje pela manhã um vídeo curtinho, bem curtinho, que eu vou transcrever para vocês. Olhem só.
Foi uma mensagem, né? Cortaram a mensagem, fizeram um vídeo e eu vou transcrever ele para vocês. Prestem bem atenção, hein? Paulo foi adolescente, sentou como doutor para aprender com o doutor, para se tornar um doutor. Jesus, quando adolescente, sentou no pé de doutor para ensinar doutor. Agora, 30 anos depois, ele se apresenta a João Batista na beira do Jordão para ser batizado com ele. E João Batista dizia: está vindo aí um após mim que é primeiro do que eu. Já é um mistério isto. Ele achava que era um mistério ter alguém que vinha depois dele para ser maior do que ele. João Batista, ele vem atrás, mas é antes. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus está dizendo para ele: eu vim para ser batizado, João. Mas eu vou dizer, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, quanto mais te batizar. Eu não posso te batizar. É tudo o que eu estou citando. Não sou digno. Mas você foi escolhido. Imagine o diálogo dos dois. João Batista pode ter dito: você é melhor do que eu. Mas eu sou pequeno. Mas você foi escolhido. Imagine esse diálogo. Eu sou incapaz, mas você foi o escolhido. Tem quem canta mais na equipe de louvor, mas vocês foram os escolhidos. Tem quem prega mais do que eu, mas eu fui a escolhida. Está entendendo, irmão? Você está entendendo mesmo o que eu estou falando com vocês nesta noite? Tem gente que quem toca mais do que Ricardo. Eu tinha posto Danilo, mas o Danilo não veio, então vai para o Ricardo. Mas você foi o escolhido. Tem gente que dá glória mais alto, mas vocês, irmãos, foram os escolhidos. Glória a Deus, aleluia. Você tem que glorificar quando está na presença do Senhor. Vocês foram escolhidos. Não fique de boca fechada, não. Vocês foram os escolhidos. Vamos partir para a conclusão agora. Anteontem, sexta-feira, nós fomos para Francisco Morato, eu e o pastor. É longe pra caramba, irmãos. Nossa, minha avó morou lá, mas não parecia tão longe quando a gente ia lá. Agora, não chegava nunca. Nossa, eu falei, meu Deus, que lugar mais longe. É referência. No 120, onde a minha avó morava na época. É longe. Aí, nós fomos visitar um cliente. Chegamos lá. Um rapaz muito alegre, muito feliz, chamou a gente para entrar. Nós entramos na casa dele, sentamos. Ele já levantou e já foi fazer café para a gente. Um cafezinho, ó, da hora, muito bom. Tomamos o café, fez os acertos que ele tinha que fazer com o Wagner. Aí, nós falamos de Jesus para ele, porque a gente, quando visita alguém, é para falar de Jesus. A gente fala de negócios, mas aproveita e fala de Jesus também. Então, ficamos um pouco lá, saímos e viemos no caminho. A gente pega o caminho ali de Caieiras, né? Vem por Caieiras. Quando nós chegamos naquela avenida grande de Caieiras, eu falei para o pastor, vamos ligar para o Jairo, vamos lá na casa deles? Nós estamos aqui mesmo, sexta-feira, vamos para casa, né? Ele falou, vamos. Nós ligamos, ele estava em casa, nós fomos lá.
Jairo, não é o da Bíblia, mas é o pastor Jairo e a pastora Regina, que quando eu fui consagrada pastora, foi eles que me consagraram, na época, em 2005. E a gente sempre teve uma amizade muito grande. Eu falei, vamos lá, estou com saudades. Chegamos lá, começamos a conversar, nós chegamos, acho que era umas 7h30, por aí. Saímos de lá 11h30. De tanto que nós falamos, ele contou as histórias da igreja dele, e falou, e nós conversamos. Quando nós fomos sair de lá, ele falou, vamos fazer uma oração, mas antes eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês dois têm sede por almas. Vocês dois vivem almas. Vocês querem ver quanto mais pessoas puderem estar no reino de Deus. É o que vocês são. Vocês têm cheiro de ovelha, ele falou. E eu falei assim, sabe, pastor, e não é que é verdade? A gente sempre está falando para as pessoas, sempre está comentando, sempre fala com um, com o outro, e a gente sempre falando as coisas do reino de Deus, a palavra de Deus. E olha, irmãos, isso é verdade na nossa vida. Sabe, é assim uma coisa que Deus, Ele colocou isso nas nossas vidas lá atrás, eu nasci num berço evangélico, né? Mas o pastor se converteu aqui nesta igreja em 1990. Aí, dia 31 de janeiro de 1991, ele se batizou. Um mês depois, praticamente. Então, a gente vê como é bom, né? A gente se encontrar e falar das coisas de Deus. Nossa, eu me senti assim tão bem que eu cheguei em casa assim, sabe? Nós viemos conversando e tal, né? E vendo o que Deus faz na nossa vida. E depois tomamos um cafezinho também muito bom. Comentários, né? Comemos pizza. Olha, já fazia. Quem ora melhor, quem prega melhor, quem evangeliza melhor. Ontem, quem esteve na Pompeia? Só nós. 4, 5. Então, ontem a pastora Marlene trouxe uma mensagem sobre unidade e não uniformidade. Precisamos ser unidos. O pastor Orlando, quinta-feira, ele trouxe uma mensagem que uma liderança unida faz com que a igreja cresça e o contrário também é verdadeiro. Se nós estivermos unidos mesmo, numa só palavra, numa só fé, numa só oração, a nossa igreja vai crescer, irmãos. E vai crescer muito. Nós temos que orar para que o Senhor esteja mesmo dentro desta palavra. Liderança em Vila Jaguara. Vamos nos unir, ajustar as nossas diferenças, porque somos diferentes. Eu sou incapaz, eu não sei tocar teclado e cantar como a Bruna, né, Bruna? Isso é uma bênção de Deus na nossa vida. Olha, vou te dizer, viu? Ter o conhecimento teológico do presbítero Ricardo. Ser amoroso e prestativo como o presbítero Roberto. E os outros líderes de departamento da igreja? A irmã Claudete, irmão Rogério, a irmã Kelly, que está lá em cima com as crianças. Irmãos, as crianças são o futuro da nossa igreja. Elas são o futuro. Hoje nós estamos aqui, amanhã serão elas, que estarão levando a palavra de Deus. Olha só. E aí, vocês, irmãos, cada um tem um talento. Tem quem faça melhor? Tem. Mas você foi chamado. Se você é chamado, arrependa-se dos seus pecados. Eu já estou partindo para o encerramento. Procure o batismo nas águas. Cumpra a ordenança que o próprio Jesus cumpriu. Seja batizado com o Espírito Santo e com o fogo.
Mas você pode estar dizendo no seu coração, olha só, eu sou batizado, já aceitei a Cristo faz tempo, mas lembre-se, corrigir a rota, assim como aquelas autoridades religiosas foram repreendidas por João Batista a dar infração nesta noite. Dê frutos. Ou quem sabe, você ainda não tomou a decisão de se batizar. Decida-se hoje que você precisa se batizar. O batismo nas águas, irmãos, é o reconhecimento público de arrependimento e que de você tem Cristo, que você tem Cristo na sua vida. Jesus chamou você, eu e você, para que sejamos instrumentos dele. Nós somos instrumentos do Senhor. Em todos os lugares que nós estivermos. Seja em casa, seja no mercado, seja na escola, seja no trabalho. Eu já disse muitas vezes que eu estava fazendo pós-graduação de Direito Penal na Unip. E os meninos, as meninas bem mais novos que eu, descobriram que eu era pastora evangélica. E era um tal de me chamar para ir no banheiro orar. Toda hora. Venha, pastora, vem aqui comigo, vem aqui. Vamos lá, eu preciso de você. Lá ia eu para o banheiro, às vezes na hora da aula. Tinha uma menina, irmãos, que ela tinha se cortado todos os pulsos, dos dois lados, e não tinha morrido, por causa de namorado. E ela ficou desesperada. E uma das moças, que era muito minha amiga, falou, ora por ela, vamos lá, para você orar por ela, pastora. E lá ia eu para o banheiro orar pelas meninas. Então é assim que Deus nos usa, irmãos. E isso já faz um tempinho, já faz uns 5 anos mais ou menos. E eu nunca esqueço de que Deus, Ele nos usa em todos os lugares. Olha só. Você pode estar dizendo em teu coração, tem quem faça melhor, mas Jesus te chamou. Ore a Ele, peça discernimento, direcionamento na sua vida e avance. Caminhe em sua presença. Deus te abençoe nesta noite, queridos, grandemente. Espero mesmo que Ele tenha falado ao teu coração, porque quando a palavra de Deus está aberta, ela fala conosco, sabe? Eu hoje à tarde, quando eu estava fazendo as minhas anotações, Deus às vezes nos leva em outros tempos, né, que a gente esteve. Lá fora não tem nada pra gente. Lá fora é uma hora de alegria, uma hora de prazer. Mas o que acontece? Depois você vem para a tua casa, chega na tua casa, deita no teu travesseiro e você fica triste. Não é verdade, queridos? Nós uma hora e meia que a gente passa aqui na presença do Senhor, é um alento para o nosso coração. É um ensinamento que jamais nós vamos esquecer. Porque Deus, Ele cuida de mim e cuida de você. E Ele nessa noite, eu tenho certeza, irmãos, que Ele falou com alguém aqui. Faça, não deixe, sabe, não deixe para depois. Porque depois pode ser muito tarde. É o que muitas pessoas dizem, né? A gente sempre faz o apelo, eu gosto de fazer o apelo para aceitar Jesus, né, como Salvador. Eu não sei se nós estamos transmitindo hoje o culto, mas você que está aí, na tua casa, no teu trabalho, eu sei que ainda você vai ouvir esta mensagem. Receba Jesus como seu Salvador, que a melhor coisa da nossa vida, você receber a Ele como Salvador. É um ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Não fique parado, não.
levante, sabe, exalte o nome do Senhor, porque Ele é merecedor, irmãos. E olha, desde que eu aceitei Jesus lá atrás, eu nunca voltei atrás, porque quem segura no arado não volta atrás, não deve olhar atrás, porque o Senhor, Ele está nos chamando hoje. Amanhã pode ser tarde demais, como diz a palavra. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar. Deus, Ele é um Deus fiel e verdadeiro. Deus, Ele não se deixa enganar. Deus, Ele tem cuidado das nossas vidas, cuidado do nosso coração, cuidado da nossa mente, do nosso entendimento, para que nós sejamos homens e mulheres valorosos na presença dEle. Homens que levam a mensagem do Senhor, que oram por pessoas que estão doentes, pessoas que estão em hospitais, pessoas que estão lá fora, que se encontram desanimadas, sem forças para se levantar, sem forças para seguir. Mas nós estamos aqui, a verdadeira igreja do Senhor, para que seja levada a palavra dEle até os confins da terra, e que essa palavra possa chegar realmente àquele necessitado e àquele que precisa. Deus, mais uma vez, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai. Obrigada por esta palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu ensinamento. Obrigada, Senhor, porque eu sei que Tu se fez presente nesta noite, Pai. Desde o começo, em que estivemos chegando à Tua casa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam aqui. Através dos louvores, através da Tua palavra, através de um abraço, através de um aperto de mão. Nós já estávamos aqui, Tu também, Senhor. Obrigada, Senhor, porque tem nos abençoado, Pai. Tu tens, Senhor, derramado a Tua bênção sobre os Teus filhos, sobre a Tua casa, Deus, sobre a família dos Teus filhos, Pai. Nós oramos, Pai, para que a salvação chegue até os nossos filhos, até os nossos maridos, pais, mães, aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor. Eu sei, Pai, que Tu tens preparado grandes coisas para esta igreja, Pai. E nós recebemos, Senhor, de Ti. Nós recebemos a Tua palavra. Nós cremos, Senhor, porque Tu não é homem para mentir. E a cada dia que passa, Senhor, nós temos a plena certeza da Tua mão sobre a Tua igreja. Senhor, nós oramos por este bairro, nós oramos, Senhor, por este país, nós oramos pelos governantes deste país, Senhor. Brevemente nós teremos as eleições. Pai, toma a direção, Pai, toma a frente, Senhor, que venhamos, Senhor, a estar sempre diante de Ti. Que o nosso coração seja protegido, que a nossa mente seja protegida, Pai, e que possamos dizer, até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos capacitado, até aqui o Senhor tem nos carregado no colo, quando precisamos, Papai. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Tu és um Deus grandioso, Senhor. Tu és aquele que olha por nós. Oh Deus, eu Te louvo, Senhor. Pai, eu oro também por aqueles que estão doentes, Pai. Aqueles que estão acamados, aqueles que estão em hospitais, Senhor.
Tu és o médico dos médicos, Pai. Tu curas à distância, Pai, como diz a tua palavra, Deus. E eu creio, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu podes todas as coisas como foi cantado aqui. Tu podes, Pai. Tu podes mudar qualquer situação, Pai. Seja o mar maior que teremos que atravessar, Tu nos ajudará. Tu estarás do outro lado nos esperando, Pai. É o desejo do nosso coração. Para esta noite, para este culto, oramos também abençoando a vida do pastor Orlando, Pai. Deus, toma o teu filho nas tuas mãos. Tu és aquele que cura, aquele que abençoa. O teu filho está fazendo a tua obra, Senhor. Por isso entra com a providência sobre a vida dele e abençoa, meu Deus. Eu te peço, papai querido, e desde já eu te agradeço em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. As palmas ao Senhor. Amém.